não existe nenhum consenso sobre o censo. Exatamente. Todo mundo discorda. É verdade, não tem consenso, porque, rapaz, porque assim, ninguém consegue entender, porque para a população, para o senso comum, é assim, há uma diminuição na arrecadação quando ocorre um crescimento negativo da população, porque até se estagnou, mantém-se o mesmo valor. Não, isso. Teresina não teve crescimento negativo. Teresina teve um crescimento de 52 mil habitantes. Mesmo com esse crescimento, ocasionou uma perda, né? Então, o IBGE, como disse o doutor Silvio Mendes em uma das entrevistas, ainda não tem, por exemplo, um mecanismo para diferenciar a população residente, que é aquela população realmente que mora em Teresina, com a população que não é residente, mas que vive na capital, é temporária, mas vive aqui temporariamente, mas utiliza saúde, educação, vai na UBS, vai na escola, utiliza os serviços públicos que a prefeitura e o governo do estado gastam, né? Enfim, não tem esse mecanismo, né, para discriminar. E aí, você chega na casa de alguém, você mora na cidade tal, então a contagem vai para a cidade tal, sendo que tudo que aquela pessoa precisa é consumido em Teresina, em termos de serviço público. Exato. Só que agora, Tássio, a preocupação sai da Prefeitura de Teresina e passa para o governo do estado, né? Exatamente, principalmente para a Câmara e a Assembleia Legislativa do Piauí, Douglas Cordeiro. Como a gente revelava, com o censo divulgado agora e a estabilização da população do Piauí abaixo de 3 milhões e 300 mil habitantes, nós tivemos aí pouco mais de 3 milhões e 200 mil habitantes confirmados pelo censo do IBGE, a preocupação agora se volta para deputados federais e estaduais. Eu conversei, Douglas, conversava desde a semana passada com especialistas e agora o caso veio à tona com a afirmação e o receio de alguns deputados federais. Explicando didaticamente para o amigo de casa, para que se tenha um deputado federal em um estado, a legislação estabelece que se deve ter 370 mil habitantes para cada deputado estadual, para cada deputado federal, perdão. Com 10 deputados federais aqui do Piauí, nós deveríamos ter 3 milhões e 700 mil habitantes. Estamos aí mais de 400 mil habitantes a menos do que deveria se ter para ter 10 deputados federais. E isso pode levar o Piauí a perder 2 deputados federais. Em consequência, o cálculo para estados que têm até 12 deputados federais é o triplo, Douglas. Se tem 10 deputados federais, vai se ter 30 deputados estaduais. Com isso, essa redução de 10 para 8 deputados federais do Piauí, por consequência, nós poderemos ter a redução de 30 para 24 deputados estaduais aqui no Piauí, o que causou um verdadeiro rebuliço no meio político, já que nós teríamos eleições muito mais concorridas, eleições muito mais disputadas. E nós conversamos com advogados eleitorais e também com o deputado federal Francisco Costa hoje pela manhã. E o deputado Douglas projetou que o Piauí, só de emenda, pode perder quase 400 milhões de reais nesta legislatura. Vamos ouvir. Estamos agora essas 2 semanas em recesso. Acredito que o retorno das atividades parlamentares no dia 1º de agosto, naturalmente esse tema, a mesa diretora comandada pelo presidente Arthur Lira, naturalmente precisa encontrar aí um caminho. Que o desejo nosso é que possamos ter uma solução para que o estado do Piauí não tenha esse prejuízo. Porque o prejuízo, às vezes a sociedade pensa, são 2 parlamentares a menos. Mas, que nem você até colocou, são recursos a menos que podem vir para o estado do Piauí, porque cada parlamentar acaba tendo o poder discricionário de alocar recursos nas mais diversas áreas, sendo que até 50% são destinados para a saúde e outros para outras áreas, e isso ajuda muito, ajuda ao governador, ajuda aos prefeitos municipais a fazer, além do que a representatividade. Então nós ouvimos aí o primeiro trecho explicando para o amigo de casa o que se comenta nos bastidores. A expectativa é que estes estados que devem perder deputados federais, assim como o Piauí,
trabalham junto com Arthur Lira, presidente da Câmara, para já na volta do recesso construir um entendimento e levar este entendimento até o STF. A bancada do Piauí, ela se mantém em 10, desde uma liminar concedida no ano de 2010, e em 2013 a Assembleia Legislativa do Piauí também acionou o Supremo Tribunal Federal para manter os 30 deputados estaduais que hoje estão estabelecidos. Então, a expectativa desses deputados, como disse o deputado Francisco Costa, é dialogar com principalmente Arthur Lira e esse bloco de estados que devem perder representatividade para tentar manter as suas bancadas. E, em um segundo momento, ele evidenciou com números diretos como é que deve ser esse prejuízo para o Estado. Vamos ouvir. Baseado nas emendas do ano passado, aproximadamente 50 milhões de reais que ele tem de emendas parlamentares. 2 parlamentares seriam aí 100 milhões, né? Então você pega isso aqui durante 4 anos, um prejuízo de mais de 400 milhões. Isso o que seria de emendas consideradas impositivas, além do que é a capacidade que os parlamentares, nas discussões que são feitas lá, de captar recursos na sua atuação junto com os gestores, de captar recursos do orçamento geral da União, que vai além das emendas impositivas. Então aí nós estamos falando em cifras que são muito elevadas e que o prejuízo acaba sendo muito grande. Mas muito mais do que só recursos. Se você tem menor representatividade, você tem menos poder de barganha. Então nós ouvimos aí o deputado federal Francisco Costa lamentando essa possível redução de vagas. E Douglas, dá um spoiler aqui, nós estamos preparando para o Jornal Dia de amanhã um material exclusivo, amplo, que traz toda esta linha do tempo e explica toda essa situação, ouvindo advogados eleitorais, deputados, governador do estado, todos os lados que serão envolvidos nessa redução de cargos federais. O que eu sei, Douglas, é que a eleição vai ficar, caso essas vagas sejam reduzidas, muito mais difícil e a briga vai ficar muito mais competitiva aqui no estado do Piauí, caso nós tenhamos essa redução. Tá, bem rápido, só para a gente esclarecer para o telespectador, esse cálculo de 400 milhões, são 2 deputados, são 200 milhões por deputado? São 50 milhões de emenda por deputado por ano. Então nós teríamos 100 milhões de prejuízo por ano e em uma legislatura de 4 anos... 400 milhões. 400 então, milhões. Quer dizer, aí se só trata... com emendas, sem exatamente, outros... de emendas. Fora o que o parlamentar pode ir lá, barganhar a liberação de recursos para outra obra, barganhar... Quer dizer, tem uma série de prejuízos e, no final, destacou muito bem o deputado Francisco Costa, que é menor representatividade, menor poder de barganha. Exatamente. Então, tira essa capacidade de diálogo, né? Então, é uma discussão que vai ser feita, vai ser amadurecida, mas pelos números, Douglas, se fôssemos olhar a frieza da matemática, o futuro deve ser, sim, sem essas 8 vagas legislativas. 2 federais, 6 estaduais. O impacto também pode chegar às câmaras municipais? Existe a possibilidade, mas as câmaras elas não possuem o número de cadeiras atreladas à bancada federal. É a população. Então, acho que não teríamos esse impacto inicialmente nas câmaras.